You stole my heart of gold after my silver soul. Can you dig any deeper now? I gave you all I own. Muito bem, estamos no ar mais uma vez com o nosso podcast Fala Comigo, diretamente aqui da Unifama. Mais uma vez agradecer aí o Evandro Oliveira e toda a equipe da Unifama pela oportunidade de estarmos juntos aqui, conversando, entrevistando, falando sobre assuntos interessantes, importantes, relevantes para todos. Então, muito obrigado a você que nos acompanha. E a partir de agora, então, nós vamos bater um papo aqui com o doutor Daniel Felipeto, que gentilmente atendeu o nosso chamado, aceitou o nosso convite para estar conosco nessa tarde, noite, manhã, enfim, depende do momento em que você está acompanhando aí o nosso podcast. Doutor, já vou te passar o teu currículo aqui. Queria só te agradecer. Primeiramente, obrigado por estar disposto aqui a conversar com a gente nesse momento. Eu que agradeço, Cláudio Omar, pela oportunidade. E se eu puder ser útil de qualquer modo, estou à disposição sempre. Tá. A ideia de convidar o doutor Daniel foi o seguinte, é falar sobre mentes criminosas. As pessoas sabem que eu atuo nessa área de cobertura jornalística de casos policiais, enfim, há um bom tempo. E nos últimos tempos, a gente tem percebido, se não um número maior de crimes, mas crimes talvez mais violentos, crimes mais difíceis de serem entendidos, né? Pelo menos assim, a grosso modo. Então, por isso, a ideia de convidar aqui um profissional nessa área, Dr. Daniel Felipeto, é perito oficial criminal aposentado e perito judicial estadual e federal, psicólogo forense também. Além disso, é professor universitário, tem várias formações, pós-graduação, diversos cursos também. Até conversava com ele antes que eu não vou conseguir falar o currículo todo dele, e ao longo aqui do nosso bate-papo a gente vai descobrindo juntos. Doutor Daniel, eu estou errado em pensar então que os crimes hoje são diferentes? Eu até separei alguns casos para a gente ir falando aqui sobre serial killer, assassinato de crianças, por exemplo, em que o próprio pai mata a filha para se vingar da esposa por conta de uma separação. Eu estou enganado, ou os crimes as pessoas estão mais violentas, agindo de uma outra forma, e isso eu estou dizendo assim, uma comparação com algumas décadas atrás. Em verdade, Cláudio Omar, a violência sempre permeou a atividade humana, né? Se nós imaginarmos assim, lá nos primórdios, onde a espécie humana começou a se desenvolver, primeiro se agrupou em cavernas para se proteger dos predadores e das tribos inimigas, né? Foi se estruturando em grupos mais sólidos e mais compactos. Por exemplo, como que nós vencemos o Homo habilis? Somos Homo sapiens. Vencemos o Homo habilis porque nos agrupamos em grupos maiores e mais organizados, tá? Desde aquela época, a ideia era de defesa própria e do seu clã, né? Tanto que nós trazemos hoje conosco, quando nascemos, 3 instintos básicos, que é o da sobrevivência, né? O modelo tradicional é o medo em verdade é uma defesa. Eu não vou atravessar a rua sem olhar para os lados porque o carro vai me atropela. Então o medo é uma defesa, por isso eu sobrevivo, né? O instinto da alimentação, ninguém precisa me forçar a me alimentar. Eu irei me alimentar para manter o meu organismo. E da procriação, porque daí a espécie se mantém. Neste contexto comunitário, o ser humano começou a enfrentar determinadas dificuldades, que eram em especial as dificuldades do ambiente e dos grupos de oposição. Desenvolveu também a capacidade de autoproteção regulatória. E essa autoproteção regulatória, ela é individual, né? Nós não desenvolvemos, o ser humano não se desenvolve de forma igualitária. Há diferenciações de ser humano para ser humano. Mas dentro desse processo de desenvolvimento, nós desenvolvemos também uma característica de nos preocuparmos com o próximo. E essa preocupação com o próximo também, juntamente com a agregação, é que permitiu que nós chegássemos até hoje. Porque o nosso cérebro, ele se melhora, se aprimora e se desenvolve diante dos problemas e das dificuldades. Dentro desse contexto, o ser humano muitas vezes se envolveu com grupos de oposição, guerra,
E naquela época bem arcaica, a guerra e o valor da vida humana era uma coisa muito pequena. Então se matava com facilidade, se esquartejava com facilidade. Mas nós, dentro desse processo evolutivo, nós fomos adquirindo uma coisa chamada empatia, uma condição emocional chamada empatia. A empatia é a capacidade de eu me colocar no lugar do outro e sentir a dor que o outro sofre. Mesmo assim, parece que há seres humanos, e aí nós vamos aprofundar um pouquinho mais nisso, que não desenvolveram essa capacidade de empatia. Eles não têm essa capacidade de se preocupar com o próximo, de não infligir dor, de não infligir sofrimento. E isso gera esses crimes? Exato, também. De respeitar o limite. Porque dentro desse contexto evolutivo, se entendeu que para uma proteção necessária seria a imposição de regras, de leis. Né? Então a imposição de regras e de leis ajuda uma sociedade a coexistir da forma mais solidária possível. E existem pessoas que a ciência ainda briga muito para tentar entender, elas não têm esse contexto de observar a regra, de seguir a lei, e não têm empatia. Então elas passam por cima das demais pessoas de forma violenta. Aí que nós vemos as chacinas, nós vemos aquilo que chamam de serial killers, nós vemos aquele que explode, estilo um dia de fúria, nós vemos aqueles que invadem escolas. Em verdade, guerras e esses tipos de comportamento predatórios, eles sempre existiram na história humana. O que eu tenho a impressão hoje, e a literatura na qual a gente se baseia também parece se basear nisto, é que hoje há uma disseminação mais rápida das informações. A informação chega muito rapidamente. Ela chega muito rápido. Até onde eu sei, por exemplo, Maringá, essa região aqui, durante muitos anos ocupou a posição de cidade menos violenta do Brasil, o índice de criminalidade menor, mas de repente acontece um crime aqui, acontece um outro ali, acontece uma barbaridade lá, aqui próximo, aqui o Morão, pega-se uma criança e pratica-se barbaridade, e aí assim, junto com a empatia, nós seres humanos ditos normais, a gente pode discutir essa questão da normalidade, tá? Jamais vamos implantar, por exemplo, algum tipo de sofrimento ou violência contra uma criança. Porque a criança, ela é indefesa. E isto nos faz pensar no seguinte aspecto. Todo doente, todo criminoso, toda mente criminosa, chamada assim, ou psicopata, ele é, em um primeiro momento, um covarde. Porque ele vai sempre escolher as vítimas mais frágeis, aquelas que podem ser dominadas. E aí, assim, isso não acontece na família, na escola, na empresa, na política. Isso acontece em todas as áreas. Essa é uma preocupação que a gente tem que ter, mas a gente vai avançar à medida que você for questionando mais. E com isso, então, a gente pode começar a falar já do caso do Roneisson Firmino Gomes, o maníaco da torre, como ficou conhecido, até porque era exatamente isso que acontecia. Quer dizer, ele, pelo que apurou a investigação, e já foi condenado por alguns crimes também, né? Ele dominava mulheres, quer dizer, né, teoricamente mais frágeis que ele tinha um domínio maior e seguia um ritual também, né, doutor? Ele seguia um ritual, ele, além de colocar os corpos, desovar os corpos próximos a torres de alta tensão, ele também cumpria um protocolo, deixava o corpo numa mesma posição. Como explicar isso, doutor? A gente também pode entender esse ritual, esse protocolo, como assinatura. Durante tempos, se imaginava que a assinatura era um sinal que a mente perigosa, vamos dizer assim, a mente perversa, ou psicopata, e a gente vai explicar já bem quais são as diferenças entre umas e outras, deixava assim, alguma coisa escrita, uma marquinha de sangue. Em verdade, a assinatura é o estilo. Nós vamos assim mencionar, por exemplo, Ed Gein, uma figura chamada Ed Gein. Qual que era o estilo dele? O estilo dele tirava a pele das vítimas. Fazia abajur, fazia almofada em casa, colocava no rosto, tirava as partes do seio de algumas mulheres e vestia como se fosse um sutiã nele mesmo, sabe? Então, veja bem,
Esse é o estilo dele. Se nós formos observar o estilo, por exemplo, do Maníaco do Parque, de São Paulo, né? E esse caso é um caso que tem, assim, algumas características interessantes. Ele tinha um estilo próprio. Um estilo que parece que é o estilo que é coincidente, que é convergente em todos esses casos escabrosos, de extrema violência, que tira a vida das pessoas e traz sofrimento intenso, é que praticamente todas as vítimas eram mais frágeis. Todas eram frágeis. Né? Aqui em Maringá, o Maníaco da Torre, é isso, né? Isso que se chama, ele praticou os crimes utilizando como vítimas mulheres que a gente identifica como, não sei se o termo adequado é esse, prostitutas. Garotas de programa, prostituta? Isso, tá. Então, já há uma fragilidade, por quê? Porque, ao menos no meu entendimento, quando o cliente se aproxima de uma pessoa dessa, possivelmente ele consiga levá-la para qualquer lugar. Mas não é só isso. A gente tem que imaginar assim, esse rolê, ele é seguramente um psicopata. Quais são as características básicas do psicopata? A primeira delas, e fundamental, é que não tem empatia. Ele não é capaz de sentir a dor que ele infringe às vítimas. E ele, como é covarde, só pensa em si, ele não vai arriscar querer pegar alguém que é mais forte que ele. Então ele pega mais frágil. Pegou mais frágil mulheres com esta característica, que ele, segundo vi numa reportagem, ele alega que a mãe dele. Isso, eu ia citar isso. Aí a gente já vai lembrar um pouquinho Sigmund Freud, que dizia assim, nós podemos talvez entender as atitudes de um adulto observando o que aconteceu nele com a infância, o que aconteceu na infância dele. Tá? Então, a história, ela nos diz que praticamente todos os grandes serial killers, todos os grandes matadores, todas as pessoas monstruosas que a história já relata, e são centenas, tiveram problemas na infância. Problemas sérios. Problemas de violação, problemas de violência, problemas vamos dizer assim, relacionados com aspectos sexuais, porque aquele que tem a mente criminosa, em especial o psicopata, por exemplo, ele se realiza sexualmente no ato. Então ele deixava as pessoas próximas de torres, que era o local onde ele tinha uma maior afinidade. Não no ato sexual, no ato do crime. No ato do crime. Porque nem todos praticam o ato sexual com as vítimas. Embora tenha casos de pessoas que tiravam o coração da vítima e usavam aquela região ali como um órgão sexual. Né? Então há aberrações inimagináveis de todos os aspectos. Mas eles pegam as pessoas que são mais frágeis. E antes de pegar as pessoas mais frágeis, eles estudam se efetivamente era frágil de fato. Tá? E isso é uma coisa que nós temos que ter cuidado nas nossas relações. Só para citar uma estatística aqui, estima-se que nos Estados Unidos apenas há mais de 7 milhões de psicopatas. Se nós considerarmos que o último censo demográfico do Brasil de 2023 encontrou um número de uma população brasileira de torno de 211 milhões de pessoas, nós temos 8 milhões e 440 mil psicopatas por aqui. Então estão perto da gente. A gente tem que ter esse cuidado. Eu vi uma frase até como forma de brincadeira, mas então ela parece ser real. Psicopata, cuidado, pode ter um próximo de você. Tem. Tem. Então, esse percentual entre 2% e 4% da população mundial, os estudos mais recentes caminham no sentido de aumentar esse índice. Não é que o número de psicopatas está aumentando. A gente podia sim fazer uma correlação com... Há um tipo de... Eu não gosto de mencionar, mas há algumas ocorrências que a imprensa não divulga. Porque já se comprovou que após divulgado ocorre sequentemente. Sim. Não é o caso da mente criminosa. Ainda que eu quisesse ser um criminoso agora, eu vou pensar assim, vou sair daqui e vou ser criminoso. Eu não vou conseguir. Não vou conseguir. Porque primeiro, eu sou capaz de sentir a dor do outro, eu tenho empatia, como a maioria de nós tem, coisa que o Ronês não tem. Não tem. Aí aquilo, por exemplo, que eu vi na entrevista, que ele falou assim, não, eu colocava a pessoa assim, com a mão aqui, assim, e rezava depois, pedia perdão.
manipulação. Isto é manipulação pura. Tá? Eles fazem só o que importa para eles, para a satisfação própria deles. Quando eles eventualmente são pegos, e aí a gente tem que estabelecer um outro... Nós vemos no filme, os filmes, né, Psicose, por exemplo, né, a gente vê assim um floreio, assim, o negócio fica até bonito, uma coisa horrível, até fica bonito, você vê que... Romantiza o negócio. Isso, romantismo. A vida real não é assim. Não. Eles não querem ser pegos. Por quê? Eles buscam o prazer a qualquer custo, eles só encontram o prazer praticando atrocidades contra o outro, e nem todos praticam atrocidades, eu já vou explicar as variações, né? Mas eles encontram prazer ali, e eles só pensam neles mesmos, e eles querem continuar com aquilo, né? Nós lembramos, por exemplo, Gerard Schaefer, assumiu ter matado mais de 100 mulheres. Então eles querem que aquele prazer, e escreveu livros, né, Killer Fiction, onde ele narrava, depois eu posso ler um pedacinho assim, de uma narração dele, para ver como é que eles se sentem naquele momento de êxtase. Aquilo é prazeroso. É prazeroso, de um modo que nós não conseguimos compreender, porque nós não fazemos parte desse contexto. Nós só conseguimos ver assim e tentar alcançar. Então, ele quando falou assim, não, deixar como se rezava, pedindo é manipulação, porque eles são essencialmente manipuladores. São carismáticos, são manipuladores. O maníaco do parque de São Paulo, quando perguntaram para ele, como é que você conseguia, você feio, com uma moto pequena de moto entregador, convencer mulheres bonitas, algumas até bem de vida, a subir na sua moto e ir no meio do mato? Ele respondeu assim, eu dei para elas o que elas queriam. Boa conversa. Eles são capazes de convencer. E aí fica mais difícil identificar uma pessoa assim. Mas Impossível, talvez. Esse convencimento, ele acontece por quê? Porque antes eles estudaram a pessoa. Eles observaram a pessoa e têm uma capacidade mais apurada para entender a fraqueza. A fraqueza. Disse agora há pouco que nenhum deles vai enfrentar um lutador de boxe de 1,98m, 2 metros. Vai se dar mal. Ou pense aqui, não, vou pegar um mais fácil. Então eles estudam, alguns levam tempo estudando, até entender como é que é aquela pessoa, quais são os pontos fracos dela, e se vale daquele ponto fraco. Vou dar um exemplo, assim, comum. Não tão noticiado, mas comum. Tá? Uma mulheres são mais frágeis, podem até sempre imaginar que são fortes e tal, mas elas são mais frágeis. A densidade óssea das mulheres é mais frágil, a musculatura é mais frágil, tá? Elas são mais frágeis. Aí o marido separa da mulher, larga, abandona por qualquer motivo. A mulher, nossa, amava o marido, fica triste, tem filho para cuidar, fica numa situação terrível. Sofrimento, sofrimento, sofrimento e dor. Mas ela trabalha, ela tem que trabalhar. Então ela vai trabalhar. Lá no trabalho dela, ela está meio triste, está um pouco incomodada, está chata, taciturna, sorumbática, macambuza, triste. De repente, aparece alguém perto dela, assim, oferecendo o ombro amigo. Podia ser um funcionário que tinha ali, ou que acabou de entrar, ou apareceu, sabe-se lá de onde, que eles aparecem. Eles estão próximos de nós, estão buscando a fragilidade. E oferece um ombro amigo, conversa, dá apoio, né? Oferece uma carona, abre a porta do carro, um jeitinho infiltra na vida da pessoa. Aí eu vou citar um exemplo de um outro caso, que possivelmente você vai colocar daqui a pouco, onde a irmã da vítima falava assim, não, ele fez vários empréstimos no banco. Sabe qual caso estou falando? Pode até colocar aqui, Ronaldo, se puder, o caso da policial, né? Isso, exatamente. Isso. Aí convence a pessoa, leva para... Kenny Isley. Leva a pessoa para jantar, mas ele não tem dinheiro para pagar. Eles não pagam nada. Tá? Fala assim, não, esqueci a carteira, ou estou precisando, não entrou no pagamento ainda. Com jeitinho, convence a pessoa a pagar. A pessoa paga. Aí convence a pessoa a fazer empréstimos. Afasta a pessoa da família ou de alguns amigos. Isola a pessoa. Por quê? Porque de repente alguém pode interferir na relação. Um amigo pode perceber e falar, tem algo errado, você está muito fragilizada, um parente. Então eles afastam, isolam, separam.
Aí normalmente acontece o seguinte, anoitece e quando o dia amanhece, ele desaparece. Aí vai ver, não tem um centavo no banco, tem um monte de empréstimo, as joias foram levadas, levou tudo a vida da pessoa. Desaparece e vai fazer isso com outra pessoa para frente. É um psicopata também. Tá? Uma característica da psicopatia. Ele sempre vai tirar tudo de você, tudo, o máximo que ele puder tirar. E quando ele tiver tirado tudo de você, não tiver mais nada para dar, Ele vai embora. ele vai embora e vai procurar outra vez. Doutor, deixa eu te perguntar uma coisa, já que nós tocamos aqui nesse caso, aqui é um suspeito ainda, né? No caso do Rones lá, ele já foi condenado, como a gente disse, aqui o caso está sendo apurado, muito embora ele já foi denunciado pelo Ministério Público, né? Então o inquérito policial foi muito bem né, alicerçado em provas ali. Mas nesse caso aqui, ele se casou muito recentemente com ela, com a policial. O senhor acha que ele já tinha preparado, foi tudo arquitetado, planejado, desde o momento então que ele encontrou, ele viu ela, eu vou me aproximar porque eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, até chegar a esse ponto? Eu não posso afirmar em relação a esse caso específico, porque eu também não conheço o enredo todo. Né? O que eu me referi aqui foi o que eu vi numa das reportagens, que a irmã disse que fez vários empréstimos. Porque eles se casaram um mês atrás. Isso. Né? Tá. Então é assim, este é o modus que é usável pelo psicopata que faz esse tipo de prática. Tá? Então nós temos aquele que casa com a mulher, retira tudo dela. Temos aquele que não casa, ele se aproxima, fica um tempo, retira tudo dela e depois desaparece. É extremamente comum esse tipo de situação. Tá? É este mais ou menos um padrão, não posso dizer que nesse caso exatamente isso. Mas as informações que eu vi da irmã dizendo assim, olha, ele foi afastado da família, afastaram ele da gente. Ela fez vários empréstimos. Com pouco tempo de vida, junto, vamos dizer assim, as pessoas têm que ter um pouco de cautela em relação às coisas, sabe? Então talvez, né, eu não faço parte do processo de investigação e nem posso opinar sobre o que eu sei pouco sobre isso. Mas eu procuraria saber como foi a vida anterior dessa pessoa. Nunca se sabe o que a gente vai encontrar. Então aí, assim, uma das perguntas que costumam fazer para mim sempre é assim, nós podemos nos defender, nos prevenir em relação a isso? Primeiro, pessoas com essa característica, elas não param em empregos. Alguns chegam a ficar anos no mesmo emprego, por quê? Porque por algum motivo elas estão tendo um ganho ali direto. Tá bom demais para ela. Quando ela estiver desse jeito, ela vai continuar ali. Quando acontecer alguma coisa, ela perder, ficar na desvantagem, ela já sai. Como são pessoas que fazem as chamadas intrigas, tá? Dentro do próprio emprego, dentro do próprio serviço, da própria empresa, passa rasteira no colega, faz intriga, há questão de desvio de dinheiro, de valores, aí coloca a culpa no outro, porque pessoas com esse tipo de mente, elas não se responsabilizam jamais por nada. Por nada. Elas são sempre inocentes. Quando a coisa aperta um pouco em cima delas, elas dão um jeito de manipular a situação para pôr a culpa em outro. Jogar nas costas de outra pessoa. Isso. E já sai daquele ambiente e já vai procurar outro. Tá? Então, assim, já foi casado? Com quem? Qual foi o motivo da separação? Quantas vezes foi casado? O que fazia antes? Trabalha? Quais empregos você trabalhou? Ah, não, 3 meses aqui, 4 meses lá, 5 meses ali, 3 meses no ano lá. Opa, peraí. Esse é um sinal. Esse é um sinal. E claro, foi casado 2 ou 3 vezes e de repente acabou assim por nada, ou a mulher acusou de agressão ou de violação mesmo psíquica, né? Porque a condição de sofrimento psíquico às vezes era pior do que o sofrimento anatômico, físico, vamos dizer assim, né? Então, de onde essa pessoa saiu? Nossa, de repente apareceu? Mas como que pode? Ninguém aparece de nada. Todos nós temos uma história. Todos nós vivemos uma vida. Né? Então, esse passado, essa vida pregressa, ela deve ser levada em consideração. Não estou dizendo aqui que a gente tem que viver com medo. Nossa, então eu não vou poder me relacionar com ninguém, é o que me falam. Mas Daniel, mas aí eu não posso me relacionar com ninguém. Pode. Mas não dá para se atirar de cabeça num relacionamento. Não por de cabeça, e principalmente quando você estiver fragilizado. Porque quando nós estamos fragilizados, ninguém aparece para te dar a mão. É raro. Quando nós estamos na pior,
até os amigos saem de perto. Agora, como é que de repente aparece alguém que não se sabe de onde? Olha, não, vou te dar um ombro, cuidado. Tem que desconfiar. Cuidado, tá? Nós temos que pensar assim, em tese, não vou entrar na questão religiosa, tal, sabe? Na crença de ninguém. Mas em tese, esta nossa é a vida real, esta aqui é a nossa vida, esta que nós temos. Né? Essa vida que eu tenho. E ela não é fácil. Se nós formos observar as coisas, a vida é extremamente difícil. E ela não só é difícil pelo que nós fazemos, mas pela influência do meio e que as demais pessoas fazem também. Aí você ainda vai permitir que se aproxime de você alguém que pode ser designado como vampiro social, frio, calculista, que só pensa em si mesmo, que vai tirar tudo que você tem, vai te deixar pior do que você estava quando ele apareceu, ele ou ela. Né? A maioria são homens, mas mulheres também. A maioria são homens, mas existem mulheres casos, existem né? também casos. Né? Então a gente tem assim, tem que se conhecer a si mesmo para se proteger. Ah, qual é a minha fragilidade? Ah, a minha fragilidade é assim, então cuidado com esse aspecto. Aqui esse ponto eu tenho que cuidar. Porque aquele lá com a mente ruim, perverso, ele vai pegar nesse ponto para se aproximar de mim. E você tem que estar alerta, tem que estar atento. Porque depois, você imagina, o Rosnei, quantas mulheres ele tirou a vida? Todas elas talvez tivessem famílias, todas elas tivessem filhos. Algumas poderiam, apesar da vida complexa, poderiam de repente ter uma ideia de amanhã depois fazer uma faculdade, ou constituir uma família, ter filhos. Acabou. Não falaram nada mais disto. Por quê? Não tiveram assim um pouco de cautela naquele momento, em que, embora eu pense que uma pessoa dessa natureza é difícil ter cautela também, mas o certo é assim, que em qualquer circunstância... A pessoa não consegue filtrar muito ali, tendo essa atividade. Então, é um facilitador, né? A gente sempre vai cair na vitimologia. Vai cair na vitimologia. Aí, por falar em vitimologia, eu lembrei de um evento interessante aqui agora, às vezes eu salto de um caso para o outro. Nós temos que nos ater uma preocupação também da questão da vitimologia. Por exemplo, o bandido do parque, o maníaco do parque de São Paulo, no primeiro mês depois que ele foi preso, ele recebeu 1000 cartas de amor. Ora, me força, às vezes, até para mim, que fico tentando entender o comportamento humano, para mim, às vezes, é difícil entender como que as mulheres são capazes de querer se aproximar de alguém que já matou várias. Mas o Rones tem um histórico que ele recebe correspondência na penitenciária, de mulheres. Pois então, aí assim, a nossa sociedade, ela está essencialmente complexa, entende? E muitas vítimas facilitam sobremaneira. Não fazem questão de estar atentas. Tem um caso, um serial killer que chamou uma pessoa, falou assim, olha, eu queria simular aquela morte lá da pessoa, você não quer fazer comigo uma cena para simular? E a pessoa foi e fez a cena real, a matou. Ora, tinha que ficar esperto, falar, não, mas espera aí, o cara quer simular um troço, tem algo errado, não quero. Mas não, lastimavelmente o ser humano, ele é frágil e muitas vezes facilita a ação, né? E a gente tem que pensar assim, ó, nós, naturalmente, nos preocupamos com o diferente. Isso já é da espécie, né? O diferente também se preocupa conosco. Isso é que a gente não se importa. Quem tem uma mente criminosa, quem tem uma característica psicopática, ele também nos vê de forma diferente. Só que quando eu vejo alguém que é diferente, ou eu vejo no sentido de fazer algum tipo de discriminação, ou no sentido de chamar a polícia. Esse criminoso, esse da mente criminosa, ele nos vê diferente como uma vítima. Ele nos enxerga diferente. Ele nos enxerga como alguém que uma pode... vítima em potencial. Exatamente, como alguém que pode ceder para ele o que ele precisa para se realizar. A violência, a capacidade de ser violentado. É uma coisa, assim, às vezes impressionante. Tem um serial killer muito mencionado, Andrei Chikatilo, um ucraniano. Ele era tão violento que ele saltava sobre as vítimas e arrancava com os dentes e as mãos as vísceras. Meu Deus.
E às vezes usava faca. E se banhava no sangue. E a parte que ele mais gostava de consumir era o útero das vítimas. Quer dizer, nós de repente permitimos, facilitamos um evento deste. Nós damos chance. Nós temos que, de algum modo, estarmos um pouco mais atentos, mais cautelosos. Agora, doutor, a gente falou do Rony Spon, né, o Maníaco da Torre, que é um psicopata, né, o senhor classifica também, né, Seguramente. do caso aí da policial. E como entender a mente de um sujeito que mata a própria filha de 4 anos, que é o caso do Nadiro Silva. A gente até tem uma imagem também, apesar dele não ter confessado, mas enfim, ele teria enviado uma foto da menina morta para a mãe, dizendo, olha, está morta, e seria uma espécie de vingança contra a mulher por conta da separação. Então, em verdade, como eu conheço um pouco do caso, eu posso até estabelecer um diferencial aqui. Existem pessoas que não aceitam frustrações. Isso pode ter a ver com desenvolvimento infantil, sabe? Isso pode ter a ver com uma série de coisas. Então, ela não aceita a frustração. Ela passa a vida inteira se sentindo superior a todo mundo e ninguém pode frustrar. Nesse caso, a mim parece, como em uma série de outros, que ao ser deixado pela esposa, ele não suportou a frustração. Uhum. E aí, assim, é outro que possui, assim, talvez se nós buscássemos enquadrá-lo dentro da escala desenvolvida pelo psiquiatra americano Robert Harry, talvez ele chegasse por perto de uns 30 pontos. Mas nós precisaríamos estudar mais o caso a fundo. Uhum. Porque, assim, primeiro, há uma preocupação apenas consigo mesmo. Segundo, há uma covardia extremada no ato contra alguém indefeso. Extremamente indefeso. Terceiro, não tem vínculo de espécie, não tem vínculo com a humanidade algum, porque é alguém que é filho dele, sabe? Então nós somos capazes de encontrar ali todas as agravantes possíveis para enquadrá-lo também como psicopata. Entretanto, pode ser alguém que não suporte privação, né? Nossos filhos, por exemplo, a gente tem que deixar eles se privarem às vezes das coisas. Para eles aprenderem a se angustiar um pouco e falar assim, não, às vezes na vida vai ter privações. Aprender que a vida não é 100% moleza, né, doutor? Exato. Tem as dificuldades aí. Exatamente, vai ter dificuldade e você vai ter que se frustrar, entender, brigar com ela e continuar crescendo. O que parece nessa atitude é a falta de capacidade de frustração, uma falta de empatia gigante, e também uma falta de sentido como espécie. Porque, veja bem, quando ele mata a criança, além de ser um ato covarde, ele interrompeu a sequência, a árvore genealógica dele. Se houve 100, 200, 300 pessoas antes dele, que morreram, lutaram, brigaram com a vida, para que ele viesse a nascer e pudesse ter esta criança, ele acabou com isso tudo. Então ele acabou com a espécie, sabe? Se nós formos analisar um pouco mais profundamente, nós vamos possivelmente encontrar traços de psicopatia. Mas pode muito bem ser alguém que não suporta a frustração. Qual que é a diferença entre psicopatia e sociopatia, doutor? A psicopatia era uma condição nata. Você nasce. Já nasce assim. Você já nasce assim. Você já nasce sem a capacidade de se emocionar. O psicopata, ele não... Se ele chorar, ele está fingindo. Se ele falar de amor para alguém, ele está fingindo. Ele não sente emoções, ele é frio. E ele nasceu com essa característica, tanto que não é doença, tá? Não é doença. Quando a gente fala de psicopatia, embora a gente possa, a DSM-5, né, o Manual de Diagnóstico e Critério Médico para Doenças Mentais, traz lá nos transtornos antissociais a possibilidade de enquadrar ali, mas não enquadra perfeitamente. Em suma, não é compreendido como doença e não há tratamento. E não tem cura, então. Para isso, não tem cura. Não tem. Tanto é que o psicopata ele acaba sendo condenado
Porque ele tem conhecimento e consciência do que ele faz. Então, você quer dizer também que se um psicopata, como no caso, né, a gente já citou aqui alguns casos, permanecer preso por um tempo e for posto em liberdade, ele vai voltar a fazer a mesma coisa. Exatamente. Aqui no Brasil, qual que é a pena máxima? 30 anos. 30 né? anos. Né? Vencidos 30 anos, e 30 anos é uma vida, mas eles conseguem vencer os 30 anos, tá? Vai sair e vai fazer novamente, tá? Aí é assim no mundo inteiro, não é aqui só. Todo psicopata que cumpre o seu período, e aí eles manipulam lá dentro da prisão também, tá? Tem uns que viram pastor, Não deixa ele manipular. uns viram pastor, bom comportamento, está manipulando, né? E aí sai, convence a junta lá de avaliação e sai, pratica de novo, né? Então por isso que eu, pessoalmente, a minha opinião é pessoal, as unidades penais para internação de pessoas desta natureza deveriam continuar existindo, né? Elas foram extintas basicamente com a reforma manicomial, mas deveriam existir. Por quê? Porque daí o tipo de condenação seria diferente. Então vamos ver assim, olha, você matou aí 10 pessoas, 10 mulheres, você vai ficar lá, se de repente amanhã depois tiver um diagnóstico que você de alguma forma, por qualquer coisa que aconteça no mundo, seja descoberta uma cura ou algum milagre que aconteça, você pode sair. Se não, você vai ficar lá até você perecer. Porque nós estamos protegendo a sociedade. Prisão perpétua, então, para quem é psicopata. Seria essa. Eu entendo assim, né? Mas é uma opinião muito pessoal. E sociopata? O que seria sociopata? Sociopata, assim, perceba, eu disse que o psicopata nasceu assim. O sociopata é aquela pessoa que, por exemplo, nasce numa comunidade difícil, né? E é submetida a sequencial tratamento violento. Ou é estuprado, ou é agredido, humilhado, quer dizer, todo tipo de tratamento perverso, vamos dizer assim. Chega a ponto que ele perde quase que o contato em termos de humanidade. E aí ele vai para uma reação. Ele faz com os outros aquilo que fizeram com ele. Ele fica meio que revoltado, digamos assim. Isso. Se revolta com as circunstâncias, com a vida. É um pouco mais é um pouco mais que isso. Porque se a gente pensar assim, um revoltado. Ó, pô, briguei com a minha vida, briguei, de repente perdi emprego, a esposa me largou, eu estou devendo para todo lado, estou com a vida arrebentada, ninguém me dá valor. Eu, descontrolado, pego uma arma e sai matando gente. Sai pra rua tirando um monte de gente. Lembrei do filme O Dia de Fúria. No final se mata. Né? Então esse daí seria assim, vamos dizer assim, descompensou, perdeu o controle, ultrapassou o limite do aceitável, sabe? Né? Esses que eventualmente vão na escola, na porta da escola, se posicionam e ficam atirando, não é coisa, sabe? Agora, uma pessoa submetida à extrema violência, ela perde alguma coisa acontece com o cérebro dela que não é assim não é uma lesão, sabe? Para os nossos 80 milhões de neurônios, a sinapse acontece sequentemente e a gente vai se adaptando com as coisas, eles perdem essa capacidade de se adaptar, sabe? E só entende dali para frente a violência a que foi submetida. Então, esse é o sociopata. Ele é o resultado de violência social, na família, no ambiente, no meio. Ao tempo que o psicopata nasce com essas características. Doutor, vamos falar um pouquinho também sobre abuso sexual de crianças. A gente percebe, eu tenho insistido que a gente tem visto, né, um número maior, né, mas talvez, como o senhor disse, né, hoje a informação chega muito mais fácil, né, talvez esses casos acontecessem também no passado, mas enfim, hoje a gente tem a todo instante informação de abusos de crianças, bebês, né, esses abusos normalmente vêm de pessoas muito próximas, né, do ambiente familiar. Como é que se explica uma mente dessa, doutor? Olha, primeiro assim, a mente do ser humano, ela é algo inexplicável. Porque cada ser humano é único. Cada ser humano traz uma herança genética, né? Cada ser humano viveu uma infância, viveu as experiências. Nosso sistema cognitivo que nos põe em contato com o ambiente
ele nos devolve informações que cada um de nós interpreta de um jeito ou de Ou outro. seja, cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso. Mas existe sim a ocorrência da questão chamada pedofilia. Existe sim a ocorrência, né? É difícil de explicar, e eu, quando estava em Curitiba, trabalhava na avaliação da saúde mental, no Instituto Médico Legal, junto com o Dr. Peixoto, nós analisamos alguns casos assim. É uma coisa interessante que eles têm assim um sofrimento com essa questão. A ponto de chegar e pedir para você, doutor, faz uma castração química, porque eu vou fazer isso de novo, não suporto. Eles têm consciência disso, então? Tem consciência. É um diferencial, porque senão seria um psicopata. Eles têm a consciência. Senão seria um psicopata, não. Senão a gente poderia classificar de outro modo. Eles têm a consciência clara do que estão fazendo. Mas há, né, no comportamento do pedófilo uma covardia muito grande e uma ruptura com a questão da humanidade. Ora, como uma pessoa próxima pode violar uma criança? É um comportamento que foge assim, do aceitável, ainda mais porque é criança. Mas eles, até onde a gente sabe, eles não conseguem controlar o impulso. O ser humano é assim. Nós buscamos fazer coisas que tenham a ver com prazer, que nos dê prazer. Né? Então, por exemplo, quando eu falo de prazer, eu falo assim, uma boa alimentação, bem temperada, né? Uma conversa com os amigos, né? Uma boa bebida, isso nos dá prazer. Né? Mas o prazer maior que o ser humano conhece é o prazer que está investido na questão sexual. Pedófilos, basicamente, só conseguem se realizar com crianças. Né? Há uma nuance que se refere, por exemplo, à questão da submissão parental. Os pais tratavam aquela pessoa de modo extremamente submisso. Então eles não conseguem se realizar com alguém que não esteja sob ou diante a submissão deles. Né? Mas é assim, quando a gente estuda, por exemplo, o cérebro, né? A gente estuda, por exemplo, a área da fala, de blocada, a interpretação da linguagem, o Eric, o lobo esquerdo, o direito, uma parte tem a ver com a razão, outra parte tem a ver com a emoção. Se você estudar o cérebro de um pedófilo, por exemplo, como já aconteceu de fazer a dissecção e a craniotomia e estudar o cérebro de psicopatas, não foi encontrada diferença alguma. Em alguns casos, encontrou, por exemplo, sinais que indicavam, por exemplo, agressão. Então, os pais batiam na cabeça na parede, coisa assim. Mas é uma minoria dos casos. O cérebro deles não é diferente do nosso. A forma dos neurônios se interconectarem nas sinapses não é diferente da nossa. Eles só não conseguem obter prazer de modo natural, só conseguindo obter prazer quando eles têm uma relação de poder com a criança e só através da criança. Doutor, então você está querendo dizer o seguinte, se uma pessoa for detida, presa hoje por um abuso de criança, ele permanecer lá um tempo preso, ele vai voltar a agir. Seguramente. Seguramente. Então, acredito que a gente teria que mudar alguma coisa na legislação também com relação a isso. Então, a questão da legislação, aí já é um outro problema que tem um alcance diferenciado. Né? Porque, veja bem, um esquizofrênico, vamos dizer assim, um esquizofrênico, por exemplo. O esquizofrênico, ele vive uma realidade paralela. Tem duas realidades, essa que é real e uma paralela que ele também entende como real. E ele tem um instinto persecutório, ele se sente perseguido, e às vezes quem está perseguindo pode matá-lo, ele reage e acaba tirando a vida de alguém. Então a gente pensa assim, a condição esquizofrênica, ela permite a pessoa ter consciência do que ela está fazendo? Não. Não mais das vezes não. Então a gente tem que tratá-lo como um doente. E tratando como um doente, porque ele tem direito, o ser humano tem direito de ser tratado como um doente, ele vai ser submetido a um tratamento diferencial em termos de pena. A mesma coisa, com determinadas variações, poderia acontecer também com o pedófilo. Volta um pouco atrás quando eu falei assim, olha, eu pessoalmente sou contra ter acabado com os manicômios. Embora os manicômios que nós conhecemos não eram casas de tratamento, eram uma coisa horrível. Depósito de seres humanos. Tinha que acabar sim. Mas tinha que não acabar, reformular, refazer de um modo diferente. Porque essas pessoas, elas precisam de tratamento.
Tá? Tratamento. Então a minha ideia é assim, há uma unidade central de tratamento manicomial, você pega o pedófilo e coloca lá. Você pega o psicopata e coloca lá. Né? E fica lá, sendo tratado por algum tipo de tratamento que já existe hoje ou possa vir a existir, enquanto aquela condição, aquele quadro continuar. Porque se sair amanhã depois, ele vai fazer de novo. Né? Agora sim, a questão da legislação, ela passa por uma série de nuances que escapam ao nosso controle. Por exemplo, influência internacional, o fato de que o ser humano ele tem direito de ser respeitado, em especial aquele que é portador de uma patologia cerebral, uma demência, um transtorno, porque já é doente, você vai tratá-lo como mais doente ainda. Né? Então você tem que ter uma unidade específica, uma unidade apropriada para fazer o tratamento. Tem que ter uma estrutura muito grande. Tem que ter uma estrutura muito grande e tem que ter, aí digo, né, a lei, vontade política. Vontade política, eu ia falar já isso. Uma complexidade maior. Né? Avança bastante. Doutor, a gente está chegando no final, mas ainda tem um tema que eu preciso discutir com o senhor. Nós falamos já sobre violência infantil, né, pedofilia, e citamos aqui alguns casos, né, de crimes realmente que repercutiram muito. E a violência doméstica, doutor? Como é que a gente entende essa agressividade, muitas vezes, do homem sobre a mulher, sentimento de posse, que gera assassinatos, feminicídios, né? Isso tem sido recorrente nas páginas policiais, né? Quase que toda semana, infelizmente. Hoje mesmo aconteceu um caso em Umuarama, né? Eu não sei que dia você vai estar acompanhando esse podcast, mas enfim. Né? Hoje é dia hoje, eu não me lembro. 22. 27. Hoje é dia 27, em Umuarama, um ex invadiu a casa da mulher, matou ela a tiros, deu um tiro na filha de 21 anos, no maxilar, não morreu, foi socorrida, e uma criança de 6 anos assistiu tudo, está traumatizada. Então essa violência doméstica, sentimento de posse, não sei se é isso, doutor, mas tem gerado crimes bizarros também, né? O que é esse sentimento, né? Bizarros e covardes. Covardes. Veja bem, eu disse há pouco que nós homens temos uma estrutura superior das mulheres. Nós temos. A nossa osso é mais denso, o escultor é mais forte, né? Nós temos uma série de diferenças. Né? E nós fomos modelados numa cultura, aí a gente tem que considerar um pouco isso, nós fomos modelados numa cultura onde o homem tem, em tese, tá, uma supremacia, um poder, um domínio sobre o sexo feminino. E tem pessoas que, talvez em razão da forma de... É tão multifatorial, mas vamos colocar assim, em razão da forma como foram educados, como foram tratados, como o pai tratava a mãe, como o avô tratava a mãe, como o pai tratava as irmãs, sabe? A pessoa mantém aquele padrão de dominação, entendendo que a mulher é submissa, deve ser submissa. É um objeto. Um objeto. Então, eu queria falar o objeto, mas se eu me refiro à mulher como objeto, a gente vai agravar muito a situação. Se pegar esse ex-marido aí que matou a mulher, matou o filho, não sei o que, tal, e for fazer uma análise nessa pessoa, nós vamos encontrar características claras de psicopatia. Claras. Também. Porque psicopatas também casam. Também casam, tá? Eles casam e enquanto tudo que eles entenderam como satisfação estiver acontecendo, a mulher faz tudo que eles querem. Tá tudo legal. Tá tudo legal. Ah, não quero mais você. Ah, não, opa, então aí não. Né? Ah, não vou fazer mais o que você quer. Se a gente conversar às vezes com essas mulheres violentadas, a gente vai ver que isso já vem há muito tempo, sempre ocorreu, de forma sequencial, sabe? Ou seja, a característica daquele agressor é inerente à personalidade, ao estilo próprio dele de ser. Talvez por uma questão de criação, ou talvez porque tenha traços de psicopatia, ou às vezes porque tem outro tipo de perversidade. Porque o ser humano, muitos seres humanos, eles são naturalmente perversos. Nem sempre psicopatas, tá? Porque a gente fala assim, eu falo psicopata é tudo assim? Não, tem graus. Tem graus. Tem o perverso faz isso, tem o perverso faz aquilo, tem o psicopata faz isso. O psicopata não tem empatia. Então, nesse caso... Se não sente o sofrimento do outro, a ponto de matar a mulher, matar o filho, impor um sofrimento dessa natureza, é um psicopata, claro. Entendeu?
É um psicopata claro. E normalmente os homens que agridem as mulheres, porque assim, há níveis diferentes de inteligência nos psicopatas. Tem uns que são inteligentes, outros são menos inteligentes, e a maioria sofrível. Tá? Esse sofrível se enquadra bem nesse contexto familiar aí. Porque, veja bem, se eu sou inteligente, eu vou agredir minha esposa. A lei Maria da Pena protege. Eu perco o filho, perco a família, vou preso. Sou inteligente, então não vou fazer isso. Agora, se eu pego e faço isso, não tem inteligência alguma. Então você une perversidade, você une às vezes uma infância difícil, terrível, com crueldade, e aí você tem um resultado dessa natureza. E às vezes a gente enquadra também como psicopata, sim, porque são muitos e muitos estão casados com a família. Quando a mulher resolve que vai deixar, eles vão lá, tira a vida, agride, mata o filho. Nós temos uma enormidade de exemplos. E aí a gente tem visto muito isso, né? Sim, lastimavelmente. Mas se a gente observar a história para trás, houve tempos na Grécia Antiga, a mulher não podia entrar na sala onde os homens estavam conversando. Isso era uma afronta. Ou seja, o nosso desenvolvimento como ser humano é um desenvolvimento onde a mulher ela foi tornada submissa. E muitos homens não suportam isso, sabe? Uma rigidez de caráter, uma desestrutura, falta de equilíbrio assim, mental, sabe? Uma depravação. Quer dizer, nós podemos enquadrar isso de N formas, depende de cada caso é um caso. Mas o certo é o seguinte, que é uma covardia extrema, isso é praticado e realizado porque é extremamente covarde, porque vai se valer da violência sobre o que é mais fraco, inclusive até sobre a própria prole, né? A gente está chegando no final realmente. Para a gente terminar aqui, o senhor tem uma vasta experiência nessa área, algum caso que te marcou nesse trabalho todo aí? Olha, eu que tenha me marcado, tudo me marca. Eu sou terrível por isso, sabe? Eu tenho que me estruturar cada caso que eu participo. Mas o que me marcou mesmo foi o caso, eu tinha acabado de entrar na Polícia Militar, eu era jovem. Já foi militar, né? Fui policial militar 12 anos e meio, fui policial civil 3 anos, depois fui perito o resto da vida toda. Estava eu de plantão um dia, teve um problema lá no sítio. Mataram alguém lá. Fui lá no sítio. Tinha morto o pai, estava morto a mãe, estava morto o tio, e uma criança estava lá. Um pouco de sangue na mão, um machado, uma foice. O que aconteceu aqui? Eu matei meu pai, meu. 12 anos de idade, menino. Como? Eu matei meu pai, meu. Eu não fiquei sem saber o que fazer. Ele estava em pé, parado, olhando para mim, quase com um sorriso assim no canto da boca. O pai e a mãe, quartejado lá. Eu fui lá no rádio e falei, eu não sei o que fazer. Não, traz o menino para a delegacia, eu vou mandar o IML. Levei o menino para a delegacia. Na época não existia Estatuto da Criança e Adolescente, sabe? Mas um menino tranquilo, frio, natural, sabe? Aquilo me marcou, porque assim, poxa, pai e a mãe, tio, só ele vivo, com uma foice na mão, ele matou a foiçada, todo mundo que tinha ali, e tinha fugido, acho que uma irmã tinha conseguido fugir pelo mato. Lá na delegacia ele sentou no canto lá assim, ficou sentado, olhava para mim e dava risada. Vem pela porta. 12 anos. 12 anos. 12 anos. E alegou alguma coisa? Eu não perguntei. Não era minha função, achei, e também eu fiquei tão chocado com aquilo. Sabe, ele olhava para mim e sorria, e com o relógio, sim. De vez quando ele olhava no relógio, daí ele tirou o relógio, toma pro senhor. Eu falei, não quero o relógio seu, não. Estou dando presente. Eu falei, não, obrigado, eu vou. Se tem uma coisa no posto, põe em cima da mesa, que eu vou apresentar o delegado, já vai vir, vai ouvir o senhor. Você, depois eu vou sair. Saí! Sei o que aconteceu com o moleque. Mas isso marcou muito. Porque ele só tinha 12 anos, e ele estava olhando para mim assim, com um sorrisinho na boca, e ele estava tranquilo. Literalmente tranquilo, como se não tivesse acontecido nada. Então ali, naquela época eu não entendi nada disso, né? Hoje eu olho aqui e falo assim, eu estava diante de um psicopata, com a maior frieza do mundo.
Não sei o que pode ter acontecido. E o psicopata ele se manifesta assim em idades mais... Isso, é já na idade precoce. Já a criança já começa a aparecer. Aquela criança que judia do animalzinho, taca fogo no rabo do gato, prende a bombinha no rabo do cachorro. Isso é um sinal de psicopatia. Enurese noturna, sabe? Agressão com outros coleguinhas. E sabe qual que é a tua parte? Não há nada que a gente possa fazer. Os pais, já vi vários casos, mas mãe, me ajuda, não há o que fazer. Você não pode levar a criança para lugar algum porque não existe um local para você colocá-la. Você tem que viver com aquilo. Você tem que dormir acordado. Fica preocupado se ele não vai judiar do amiguinho, se não vai tacar fogo na casa. Isso é um hábito de queimar, se vai tacar fogo na casa. Então se manifesta assim na infância. Também tá? na infância. É na infância que começa. Por ser raros os psicopatas famosos começaram já a idade adulta. Os sinais começam na infância. E o pior para os pais é a lastimar. Nada há que ser feito. Doutor Daniel Felipeto, olha, foi uma honra tê-lo aqui. Doutor Daniel está morando em Apucarana, né? Estou morando. Já trabalhou em Curitiba, passou por Londrina, né? Já rodou o Paraná todo aí, né, doutor? Isso. E quando puder, volte aqui, né? É uma viagenzinha, volta aqui para a gente conversar mais. Esse assunto é sempre muito importante. Eu agradeço a oportunidade. Se eu puder ajudar de alguma forma, estou sempre à disposição. Tá certo. Obrigado a você que acompanhou o nosso podcast. Fala comigo. Hoje, então, portanto, com o doutor Daniel Felipeto, que entende muito do assunto e acho que é assunto importante realmente para a gente discutir, para que as pessoas tentem, né, pelo menos entender um pouco melhor as mentes criminosas. Abraço.